E agora sim, ao vivo, nós vamos conversar mais uma vez, direto de Lviv, na Ucrânia, com o correspondente da Jovem Pan, Luiz Kawaguchi. Boa noite, Luiz. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite, telespectadores. É sempre uma honra vir aqui ao Pingos. Qual a situação de momento por aí, Luiz? E qual foi a repercussão dessas declarações de hoje, que já trouxemos, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dizendo que a Ucrânia pode abrir mão desse projeto de entrada na OTAN? Eu queria fazer primeiro um panorama aqui dos refugiados. Eu tive andando bastante pela cidade hoje, pela estação de trem daqui em Lviv, é a principal rota de saída da Ucrânia para países como a Polônia e a Eslováquia. A gente está tendo aí desde domingo, estão entrando em vigor os corredores aí humanitários para a saída das pessoas das cidades que estão sendo bombardeadas. E o que eu percebi exatamente nessa estação aí é que o movimento ele aumentou muito. As filas para entrar nos trens que seguem para a Polônia, elas costumavam se restringir aí a essa parte de entrada da estação, só que agora elas estão aí com mais... Elas chegaram a ter 100, 200 metros aí por trem de fila, então as pessoas não conseguiam embarcar, tinham que esperar o próximo trem, ou seja, parece que o fluxo de refugiados aqui para a região de Lviv, ele está chegando aí ao seu pico. Hoje, o prefeito de Lviv deu uma entrevista e falou que a cidade já está na sua capacidade máxima, já está operando aí com todos os seus recursos para atender esses refugiados, mas que já está à beira do limite. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Kawaguchi, prazer tê-lo aqui mais uma vez, diretamente da Ucrânia. Nós estamos vendo aí, então, o presidente Zelensky em movimentos. Nós vimos no parlamento inglês, por exemplo, a aproximação do Boris Johnson. Eu queria saber, Kawaguchi, como é que você está vendo estas gestões de líderes ocidentais junto ao presidente ucraniano, especialmente o papel do premier canadense Justin Trudeau? Obrigado, Guilherme. O que chamou a atenção da gente aqui são as viagens que o Trudeau está fazendo aqui pela Europa. Ele teve aí ontem na Letônia, onde se reuniu aí com os premiers de todos os países bálticos e com o premier espanhol também. E o que ele está falando? A gente tem que... O que o telespectador tem que saber do Trudeau nesse caso é que ele é um dos maiores aliados do Zelensky. Aí você tem mais de 1.300.000 ucranianos vivendo no Canadá. Isso aproximou muito o Trudeau do Zelensky. Então o Trudeau, entre aspas, ele está colocando gasolina na história. Ele foi aos países... Ele foi aos países bálticos, esteve lá em visita oficial na Letônia e prometeu aí que enviaria mais de 3.400 soldados a mais para a OTAN. Depois, hoje, ele fez uma reunião especial, aí, uma reunião bilateral com o chanceler alemão Olaf Scholz. Ou seja, também ele reiterou aí a posição da OTAN de fazer frente à Rússia, sempre com muitas ressalvas de que não quer provocar uma guerra mundial, mas ele parece que está pegando na mão todos esses premiers, esses chefes de governo aqui da Europa e colocando eles a favor do Zelensky, para apoiar a Ucrânia. Eu acho que esse é um movimento que está acontecendo de bastidores que a gente tem que prestar bastante atenção. Não estou julgando se isso é certo ou se é errado, mas de fato está havendo um movimento diplomático muito forte, principalmente na figura do Trudeau, de aliar de unificar as ações dos premiers, dos chefes de governo aqui da Europa, em uma possível ação mais dura contra a Rússia. A pergunta agora, Luiz, é da Ana Paula Henkel. Ana. Boa noite, Luiz, mais uma vez parabéns e muito obrigada aí pela cobertura, pelo empenho, pela dedicação. Luiz, eu gostaria de perguntar o seguinte, na verdade são duas perguntas que estão relacionadas uma com a outra. A primeira é, os cidadãos comuns, eles têm acesso às notícias, continua normalmente aí
a telefonia celular, as redes sociais, eles têm acesso às notícias que vêm, né, do Ocidente, da Europa, e dentro desse contexto, como foi divulgado aí essa questão dos MiGs, né? Essa questão de que os MiGs sairiam da Polônia para ajudar os ucranianos. Aí depois a Polônia disse, não, é preciso mandar esses aviões para a base da OTAN na Alemanha, e aí agora os americanos disseram que isso está fora de cogitação. O que você pode dizer em relação a isso? Obrigado mais uma vez, Ana Paula. Então, aqui as comunicações elas estão funcionando bem ainda. Você tem redes de celulares, você tem Wi-Fi funcionando muito bem. Aqui é o que eles falam da retaguarda. A gente não está próximo das principais frentes de batalha. Inclusive, eu visitei ontem um local onde se organizou a resistência ucraniana aqui em Lviv. E eles são muitos jovens. É engraçado porque são muitos jovens e muitos idosos também. E o que eles fazem durante o dia, eles ficam confeccionando aí redes de camuflagem para colocar em cima de blindados, de posições ucranianas, e eles ficam, quando eles acabam esse trabalho das redes, eles vão fazer o que eles chamam de cyber war, ou seja, a guerra de informações. Eles vão para as redes sociais, pegam e-mails de cidadãos russos e começam a mandar informações pró-Ucrânia para esses cidadãos. Eles querem tentar evitar aí os bloqueios que a Rússia está fazendo de informação para os seus cidadãos. Então é uma frente de batalha, entre aspas, que eles estão lutando. A gente pode ver aqui também essa questão dos MiGs, que foi falada que a Polônia realmente ofereceu enviar os MiGs para a Ucrânia, mas queria aí uma parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos meio que lavaram as mãos, falaram, não, a gente não pode enviar, porque isso vai ser um MiG, um avião de caça, ele pode ser considerado uma arma de ataque. Até agora, os membros da OTAN têm dado ênfase a armas de defesa, como foguetes antitanque, por exemplo. Mas a sensação que a gente tem aqui é que os ucranianos eles querem algum apoio aéreo. O que está incomodando muito eles é a superioridade aérea da Rússia na Ucrânia. Eles não querem que os aviões russos consigam andar com tanta liberdade. Isso tem uma explicação militar. Até agora, a resistência está sendo feita por meio de infantaria. São principalmente os combatentes ucranianos que ficam com aqueles lança-foguetes, Javelin, M72, que é como se fosse a chamada bazuca, que foram doadas em grande quantidade, mais de 17 mil nos últimos 5 dias pelos Estados Unidos e mais 2.000 mísseis Stinger. Eles ficam escondidos com esse tipo de armamento e quando vem a coluna de blindados russos, eles atacam com esses armamentos. Só que até agora a gente não viu imagens. A Ucrânia também tem muitos blindados, tem muitos tanques de guerra, tanques T-64, T-72, e a gente não viu eles em ação ainda. A gente acredita que os ucranianos, os Zelensky, eles querem que haja uma zona de exclusão aérea para que eles possam realmente usar esses blindados que eles têm, que estão escondidos agora, numa tentativa aí de fazer um contra-ataque contra as forças russas. Só que se eles tiram esses blindados enquanto a Rússia tem superioridade aérea, provavelmente esses blindados vão ser destruídos. Por isso eles estão insistindo tanto na questão da zona de exclusão aérea e na doação de mais caças para a Ucrânia. Luiz, peço que você continue com a gente. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e na volta retomamos então a nossa conversa aqui com Luiz Kawaguchi em Os Pingos nos Is. Rápida parada, voltamos já já. Os Pingos nos Is. Tá procurando notícia, entretenimento ou esporte? No App News você recebe apenas o que estiver nos seus interesses. Baixe na sua loja de aplicativos e tenha notícia onde você estiver, na palma da sua mão. Se hoje, cada vez mais, o mundo sofre com as consequências de desastres ambientais,
Como o aquecimento global, toda a muda de soja plantada através de sua fotossíntese está ajudando na preservação do planeta. Segundo a Embrapa, além do bom exemplo vindo do sequestro do carbono, a cultura da soja também é referência nas práticas ambientais e tecnológicas no agronegócio brasileiro. Assista a websérie Raio-X da Soja no canal Jovem Pan News ou no aplicativo Panflix. Estamos de volta com os Pingos nos Is e a gente segue em contato com o Luiz Kawaguchi, jornalista direto de Lviv, na Ucrânia. Traz para a gente as últimas informações da guerra. Mais uma pergunta agora, Luiz, do José Maria Trindade. Ô Luiz, eu fiquei muito... aliás, eu queria reiterar aqui os elogios da Ana. Parabéns, uma cobertura dessa, é uma cobertura muito importante, está fazendo um grande papel. Hoje eu acompanhei a entrevista, né, dos representantes dos Estados Unidos e do Reino Unido e senti um cuidado muito grande ali, nisso que você falou, para não ser interpretado ali como uma ação dos aliados contra a Rússia, né? O que seria a decretação de guerra. Isso não pode ter uma escorregada, ou seja, um mal-entendido ali na fronteira que possa levar a Rússia a decretar guerra contra a OTAN, alguma coisa desse gênero? Muito obrigado, Zé Maria. É sempre uma honra aqui conversar com vocês. Eu acho que a OTAN está tentando evitar essa situação em que armas de ataque sejam doadas para os ucranianos. Exatamente nessa mesma conferência de imprensa, onde a Liz Truss, que é a secretária aí de Assuntos Externos do Reino Unido, ela falou que a opção não seria enviar os aviões de guerra, os aviões de caça, mas sim enviar defesa antiaérea. E quando ela fala isso, o que ela quer dizer? Existem sistemas de mísseis que podem ser operados aí por um ou dois combatentes, como aquele Stinger, por exemplo, e existe uma série de outras parecidas. É como se fosse um lança-míssil que se usa, um lança-míssil que se usa no ombro, o combatente segura esse lança-míssil no ombro, e quando se aproxima aí uma aeronave a 1-2 quilômetros de distância, ele consegue fazer de uma posição escondida, ele consegue fazer um tiro para derrubar essa aeronave que voa em baixa altitude. E tem muitos helicópteros de ataque que a Rússia usa, que são os alvos aí principais desse tipo de armas. E quando a gente fala em armas de defesa, ela cai numa zona mais cinzenta. Por exemplo, se você tem um avião de caça, como que você vai colocar o avião de caça dentro do território ucraniano? Você pode até chamar os pilotos ucranianos para uma base na Alemanha ou para uma base da Polônia, eles voam os caças e já entram no território ucraniano praticamente em combate. Mas isso pode ser interpretado como o país, a Alemanha ou a Polônia, como aí a origem desse ataque. Então, eles vão querer, é muito fácil de provar de onde que saiu esses aviões. Então, eles vão querer operar numa área um pouco mais cinzenta, que é chegar na fronteira, tem muitas florestas nessa região, e não são florestas como as florestas brasileiras, que são praticamente intransponíveis. Aqui essas florestas são cheias de estradas, é possível passar com caminhões por dentro delas, então se passar à noite, você consegue passar aí com muitas dessas armas, muitos desses mísseis e conseguir colocar eles nas mãos dos combatentes de uma forma mais discreta, ou seja, fica mais difícil para a Rússia provar por onde estão entrando essas armas. E a gente lembrando, a principal arma que eles têm é um lançador de mísseis chamado Javelin. Cada míssil desses custa $80 mil. É caro, é um equipamento bastante sofisticado. Só que um míssil é capaz de destruir aí um tanque russo, um T-72, um T-90, que são os tanques aí mais avançados que estão sendo usados nessa campanha. Então, essa está sendo a estratégia, operar numa área mais cinzenta, que seja mais difícil para a Rússia identificar por onde estão passando essas armas. Para você que chega agora, seguimos ouvindo o Luiz Kawaguchi, jornalista que está em Lviv, na Ucrânia. Mais uma pergunta agora da Cristina Gremel.
Oi, Luiz, bom falar com você, parabéns de novo, né? Todo mundo aqui muito orgulhoso do teu trabalho e muito feliz de ter as informações com alguém que está em loco. Inclusive no nosso chat tem gente se manifestando e te elogiando também, então repasso para você um elogio aqui. Eu queria saber se você conseguiu acompanhar aquele pronunciamento da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia hoje cedo, Maria Zakharova, o nome dela, em que ela deu um recado muito duro para o Ocidente. Ela falou sobre os países, ameaçando mesmo os países que estão oferecendo voluntários e inclusive ameaçando esses voluntários que eventualmente apareçam para reforçar exército na Ucrânia. Você tem visto voluntários pela rua? Está sabendo dessa movimentação de estrangeiros chegando para ajudar o exército ucraniano? Cristina, obrigado pelos elogios. Aí é sempre uma honra poder aqui falar para a Jovem Pan. Assim, eu fico muito, muito feliz. A gente também colega ali na Gazeta do Povo. Sobre essa questão dos voluntários, eu encontrei diversos voluntários de diversas nacionalidades, aí Portugal, Alemanha, Irlanda, são pessoas que não motivadas aí muito por ideologia. Até conheci um voluntário português que vendeu tudo e veio para lutar na Ucrânia. Ele me mandou fotos recentemente que ele teve acesso aí aos M72 aí, que são as modernas bazucas. Aí ele chegou sem nada, só com dinheiro e uma mala de roupas, e já mandou aí fotos dele completamente armado lá em Kiev. Então está tendo uma facilidade até que grande para que esses voluntários entrem e venham combater, principalmente no que vai ser a batalha de Kiev, vai ser a defesa da capital. Mas a gente tem que lembrar que essa questão dos voluntários, ela tem um peso talvez mais da guerra de informações do que efetivamente no campo de batalha, porque não é ainda o que a gente chama de guerra irregular, uma guerra de guerrilhas, não é. É uma guerra híbrida que tem diversos componentes, como o componente informacional, o componente cyber, o componente político, isso que é a definição de guerra híbrida, mas não é uma guerra de guerrilhas. Por enquanto, são exércitos regulares de dois países que estão se enfrentando. Então, esses voluntários, eles acabam exercendo tarefas um pouco mais secundárias, como fazer aí bloqueios de rua mais à retaguarda, fazer tarefas mais logísticas. Quem está no combate mesmo são as forças regulares, o exército da Ucrânia e o exército da Rússia. Mas tem um impacto político e um impacto de informação que são muito fortes, porque você aumenta o ânimo das tropas ucranianas de lutar ao ver que existe uma legião estrangeira, ao ver que existem cerca de, segundo o governo ucraniano, é difícil comprovar esses números, mas que teria cerca de 20 mil combatentes na chamada legião estrangeira. Isso aumenta muito o moral de quem está combatendo.